Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar com Gnosiologia, Metafísica 1, primeiro semestre, Gnosiologia 1, Metafísica 2 e Gnosiologia 2 no segundo semestre. E vamos começar com essa visão geral sobre o que se disse, o que se teorizou acerca do conhecimento. As distintas escolas que vocês vão encontrar nesse universo da filosofia no que se refere ao conhecimento. Essa síntese, o esquema geral dessa síntese fez o padre Antônio, está muito boa, então eu deixei aqui no início para começar essa visão de conjunto. Esse tema do conhecimento humano é um dos temas mais controversos, mais debatidos na história da filosofia. Ao longo da história, houve muita polarização, muitos sistemas diversos que se construíram como resposta a alguns problemas principais, que são os problemas que a gente vai ver hoje e que servem para encontrar um marco, digamos, entre essas distintas correntes. A primeira questão fundamental da gnosiologia é a seguinte: se é possível conhecer algo de forma objetiva, ou seja, se é possível alcançar um conhecimento sobre o objeto que seja estável e igual para todos. Vejam, esses problemas que eu vou colocar aqui para vocês, eu não creio, não estou de acordo que sejam problemas reais que você deva começar pondo em dúvida o conhecimento. Isso é um erro, é um absurdo cartesiano, um absurdo de Descartes. Não é assim. A gente não se põe em dúvida o conhecimento e depois se busca encontrar uma certeza sobre ele. Não é assim. Eu estou apresentando isso aqui unicamente para que vocês tenham uma visão das escolas, tá? Não é o método para começar, não é... Porque não são problemas fictícios, como vocês vão ver. Mas servem para vocês terem uma ideia de como se distinguem as várias escolas gnosiológicas. Nada mais do que isso. Então, com relação à resposta desse problema, se existe conhecimento objetivo, se há conhecimento objetivo ou não, as principais respostas foram, em primeiro lugar, a resposta do ceticismo, e também isso aqui não é uma apresentação cronológica, não é que começou com o ceticismo e depois veio outra coisa, não. É só, repito, um esquema lógico para saber o que opinam essas várias escolas. Então, o ceticismo diz que não há conhecimento objetivo, estável do objeto, válido para todos, pois a fragilidade do nosso conhecimento não permite alcançar uma compreensão estável do objeto dessa maneira. Ok? Essa é a resposta do ceticismo. A resposta do relativismo, por outro lado, também é não. Não há conhecimento objetivo, porque as condições particulares do sujeito influenciam de maneira decisiva no conhecimento do objeto. Isso é o relativismo, ou seja, o conhecimento é relativo ao sujeito, ou relativo ao meio cultural do sujeito, não é objetivo e válido para todos. Todo conhecimento depende da pessoa ou do grupo que percebe. Isso é o relativismo. Então temos aí dois nãos. O não do ceticismo, que é tipo uma desconfiança nas nossas capacidades intelectuais, isso para todos. Não é difícil alcançar o conhecimento certo. O mais provável é que nós nos percamos no meio do caminho. E o relativismo, não, porque estruturalmente nós somos muito dependentes do meio, ou da nossa própria subjetividade, ou da
o que entraria no meio do nosso contexto histórico. E tem a resposta positiva dessa escola, que o nome não é muito positivo, não soa muito positivo, mas é o dogmatismo. Parece que é uma atitude meio a priorística, assim, meio fideísta, mas não. Diz assim o dogmatismo que é possível conhecer algo objetivamente, e isso está demonstrado pelo simples fato de que existam ciências. Tá? Esse é o dogmatismo. Então, por exemplo, por que existe a biologia? Porque nós podemos conhecer a vida objetivamente. Se a gente não pudesse conhecer a vida objetivamente, não tinha como você estudar biologia no Japão, nos Estados Unidos, aqui, isso é tudo a mesma coisa. Não teria como você ter a ciência da matemática, 2 mais 2 serem 4 aqui, na África. Ou seja, tudo isso está demonstrando faticamente um fato que nós conhecemos a realidade objetivamente e não subjetivamente, como pretendia o relativismo. Então aí anota, vejam, dogmatismo vem da palavra dogma, do grego dogma, pensamento, princípio, doutrina. Também deriva do verbo dokein, que é opinar, parecer bem, etc. Segunda questão fundamental. O conhecimento humano é apenas racional ou é também sensível? Perguntas muito fictícias, mas a gente conhece só com os sentidos? Ou a gente conhece só com a razão? Ou com ambos? As respostas mais relevantes foram as seguintes. Primeiro, a resposta do racionalismo. E como é óbvio, o racionalismo afirmava que nós conhecemos apenas com a razão. O conhecimento humano é somente racional. Ou seja, aqui se entende conhecimento verdadeiro. Não é que eles vão falar que a gente não tem sentidos. Claro que a gente tem sentidos, mas os sentidos não nos revelam a estrutura real, objetiva das coisas, senão que os sentidos são muito subjetivos, estão repletos de erros, de falências, mas o conhecimento certo é o conhecimento racional. O empirismo vai para o outro extremo. O conhecimento é somente sensível, porque tudo entra pelos sentidos e nunca alcança o universal. O empirismo, ou seja, eu só conheço o que eu posso experimentar. Para eles, as noções universais não correspondem a nada real, então por isso não são um conhecimento objetivo. O que existe de verdade é essa cadeira, entende? Cadeira não existe de verdade, o que existe é esta cadeira. São todas estupidezes gigantescas, mas a gente vai ver mais claramente em que pecam, né? E, por último, a resposta realista, digamos, mais sintética, que a gente pode descrever como teoria da abstração, só para dar um nome que implique tanto a existência do universal quanto do particular. A teoria aristotélica da abstração. Teoria não, a descrição da realidade aristotélica da abstração. Ou seja, o conhecimento é sensível e racional ao mesmo tempo, pois tudo entra pelos sentidos, mas pode tornar-se universal, como demonstram a existência das ciências. Ou seja, esta cadeira e cadeira digamos, correspondem à mesma realidade, mas em modos distintos. E nós alcançamos o universal através de uma atividade que realizamos sobre o particular. Mas nem o particular é compreensível sem o universal. Por exemplo, quando eu digo assim, isto é uma cadeira,
Eu estou utilizando o universal aí para conhecer esse concreto. Não é esta cadeira não é uma realidade puramente concreta na minha percepção. Tem um caráter universal quando eu falo esta cadeira, tem universal e particular aí. E quando eu falo cadeira e estou pensando na essência cadeira, eu só posso conhecer voltando-me para os fantasmas, como a gente vai ver, ou conservando o meu nível ao concreto, pelo qual eu sei o que é concretamente uma cadeira. Uma cadeira não é uma definição abstrata, nem na minha experiência. A gente vai ver com mais calma. Então, conhecimento é só racional ou é também empírico? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. As duas são inseparáveis. Não somos nem racionalistas, nem empiristas, somos realistas. Terceira questão fundamental: se o ser do objeto conhecido é independente do ato de conhecê-lo. Ou seja, se você não estivesse aqui olhando para essa garrafa que está aqui, essa garrafa existiria? Como você sabe, se você só conhece essa garrafa quando você está conhecendo? É um problema, como eu posso dizer, é uma pegadinha. Porque eu falo assim, se você não estivesse vendo essa janela aqui, ela estaria aqui? Fala para mim. O que você acha? Sim. Como você sabe? Se todas as vezes que você viu essa janela, você estava vendo. Você supõe que ela vai continuar. Mas se você não estivesse vendo, você não poderia... Como você ia saber? É mais ou menos essa pegadinha. Só que é pegadinha. É uma coisa lógica. Não é um problema real. Pois bem, mas vamos... E também não é que você chegou a esse problema simplesmente assim. Então, a primeira resposta do idealismo: não. A pergunta era se o ser do objeto conhecido é independente. E o idealismo diz, não, o ser do objeto conhecido não é independente, ele depende do conhecimento humano, pois é o próprio conhecimento humano que determina o ser do conhecido. E a resposta do realismo: sim, porque o ser do objeto se manifesta independente do conhecimento que se tem dele. Ao longo do nosso estudo, nós vamos ver com mais propriedade por que, no final das contas, só o realismo tem consistência e o empirismo, o racionalismo, o ceticismo, todas essas coisas são só joguinhos mentais que nós podemos fazer, mas que ninguém pode viver. Não se sustentam, nenhum deles. São autocontraditórios, absurdos, impossíveis. E só podem funcionar como um recurso estratégico para esquivar certas conclusões ou para vencer certos debates, mas são insustentáveis, tanto teoricamente e, sobretudo, praticamente. Todo mundo é realista na prática. Você pode ser setorialmente, em algum aspecto da sua vida, você pode adotar uma conduta idealista, ou racionalista, ou empirista, por certas motivações secundárias, mas como a realidade não é nem só ideias, nem só sensações, você não pode viver na realidade limitando-se a somente um desses aspectos. É absolutamente impossível. Bom, assim estão apresentadas as principais correntes de pensamento surgidas a partir dos problemas e questões relacionados ao conhecimento humano ao longo da história, a saber, ceticismo, relativismo e dogmatismo, empirismo, racionalismo e teoria da abstração, que seria realismo, e idealismo e realismo. Então, por exemplo, aí a gente tem
ceticismo, nós temos Pirro, um filósofo antigo que foi, digamos, o primeiro dos céticos, assim, mas também os sofistas eram céticos, eram relativistas também. Dogmatismo, todo realista é dogmático nesse sentido. O empirismo é sobretudo uma escola inglesa, com os ingleses, vou começar por Bacon, se bem que eu acho que Bacon era inglês, me entrou a dúvida se ele era francês, mas eu acho que é inglês, mas Hume, Berkeley e Hume já vão mais para isso, um empirismo, mas eles, o pai do idealismo, digamos, o que funda o idealismo, o racionalismo que vai cair no idealismo é Descartes. Mas, digamos, tudo isso é muito misturado, assim, tudo mesclado, como a gente vai ver. Então, aqui um resumo ainda maior. Aqui não dá para ver bem, né? Acho que se tirar do modo da apresentação Isso, então, podemos conhecer algo de modo objetivo? Sim. Dogmatismo? Não. Relativismo pela influência do sujeito no conhecimento. Isso é relativismo mais subjetivista, mas tem cultural, histórico. E não pela fraqueza do nosso conhecimento, o ceticismo. Racional, empírico, só racional, também sensível, como é? Só racional, racionalismo, só sensível, empirismo, e a teoria da abstração. Aqui, relativismo, temos individual, o subjetivo, o grupal, o cultural. E se o ser do objeto do conhecimento humano é independente desse conhecimento. Sim, realismo, não idealismo. Ok? Aqui, essa parte que é só uma explicação mais detalhada dessas correntes, eu vou deixar para que vocês leiam por conta, e a gente já entra no principal.